vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Se você estiver ligado, querido, todo culto, a presença de Deus está aqui para você senti-la. Amém, igreja? Aleluia. Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos abrir no Novo Testamento. Deus é bom todo o tempo. 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 Faz a tua alma dizer isso, irmão. Por mais que você dentro de você não queira dizer, vai dizendo isso. Aleluia. Tem algo dentro de você que é divino. O Espírito de Deus que está dentro de você, ou melhor, o Espírito de vida que está dentro de você é divino, veio de Deus. E você vai, pela sua alma, vai ter que dizer que Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, todo o tempo meu Deus é bom, aleluia, graças a Deus. Abra comigo o Novo Testamento, Marcos capítulo 5, eu quero meditar com vocês nesta noite, Marcos capítulo 5, aleluia, a partir do versículo 1, é o texto que nós vamos meditar da palavra de Deus nesta noite. Deus é bom, a presença de Deus é neste lugar, aleluia. Aleluia, que presença gostosa do Espírito Santo. Aleluia. Ah, se o Espírito Santo não estivesse aqui nesta noite, que seríamos de nós aqui nesta noite? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, é o texto que nós estaremos meditando. Você presta muita atenção neste texto, porque é um texto muito forte que vai falar com você. É um texto que nesta noite, esta tarde, o diabo lutou de tudo para eu não pregar este texto, mas eu estou aqui porque eu obedeço ao meu Deus e não ao inimigo, amém, amados? Aleluia. Está dizendo assim, capítulo 5 de Marcos: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos, desceram ele do barco, saindo-lhe ao encontro dos sepulcros, um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou-o, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tinha a legião, estamos no versículo 15 aí, assentado, vestindo em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.
Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quantos podem dizer amém? Digam amém nesta noite. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez neste domingo para ouvir a Tua palavra, para Te dar louvores. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na igreja, mas nesta hora, ministra, Senhor, qual é a Tua vontade, o Teu desejo e o despertamento espiritual que o Senhor quer trazer para a Tua casa, a Tua noiva, a Tua igreja. Seja conosco, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Oramos no nome de Cristo Jesus. Tome assento dizendo um amém para o Senhor, aleluia. Graças a Deus. Estamos felizes, queridos, porque mais uma vez estamos na casa de Deus para ouvirmos a sua palavra. A palavra de Deus é que fala, queridos e amados irmãos, que Jesus, ele estava no barco e ele chegou justamente na praia e avistou uma pequena aldeia, a aldeia que algumas passagens vai dizer dos Genezarenos, mas aqui está dizendo que a província, o nome aqui em Marcos capítulo 5 é a província dos Gerazenos, que é a mesma coisa, só uma questão de interpretação, de pronúncia, mas para nós termos uma ideia, Jesus desceu do barco e o que Jesus avistou não foi uma visão muito fácil para muitos que têm medo de uma ação diabólica. A palavra de Deus aqui nos fala, irmãos, que quando Jesus desceu do barco, ele avistou um homem, e este homem, amados, o aspecto deste homem não é um aspecto como o seu, o meu, que estamos aqui nesta noite, vestidos, tomado banho, penteado o cabelo, cheiroso, bonito. Talvez você saiu da sua casa, jantou, comeu alguma coisa, confortável, assentado, para prestar atenção na palavra de Deus. Não, a palavra de Deus nos fala que este homem, ele estava possesso por espíritos imundos. Agora você imagina, amados, quando nós temos uma ideia do que poderia ser o aspecto físico desse homem. Esse homem, eu creio que se nós assemelharmos as pessoas que não têm uma casa aqui na América, lá no Brasil também andam, que ficam meses e meses, não é verdade? Aquela poeira do asfalto, das ruas vai impregnando e a sua roupa vai tomando outra cor. Eu creio que esse homem aqui, pelo fato de também estar como um andarilho no meio dos sepulcros, no cemitério, ele também poderia estar, não é verdade, com esse aspecto não é verdade, bem aceptivo por nós que estamos aqui nesta noite. E o que mais também me chama a atenção não é só o aspecto físico, mas o aspecto espiritual, emocional daquele homem. Não era um aspecto também bom. E percebemos, amados irmãos, que este homem, quando o inimigo, ele, não é verdade, ele veio a tomar posse da vida daquele homem, ele andava pelos, não é verdade, pelos sepulcros, e o inimigo que estava na vida daquele homem fazia com que ele pegasse pedras e atirasse essas pedras para com o corpo daquele homem, cortando-se, ferindo. E quando Jesus desceu e viu aquela situação, aquele quadro na vida daquele homem, Jesus então, ele, segundo a palavra de Deus, quando o inimigo perguntou para ele: que tenho eu contigo, Jesus? O único meio pelo qual Jesus pôde responder para que aquele homem uma resposta de autoridade. Jesus mandou com que ele saísse e deixasse aquele homem liberto. E nós percebemos que a transformação que o Senhor fez na vida daquele homem foi uma transformação linda, uma transformação maravilhosa. Para muitas pessoas, hoje em dia não existem mais esse tipo de coisa, ou seja, esse tipo de manifestação do inimigo. Não é verdade? Tem pessoas que não acreditam que uma pessoa pode ficar possessa por um espírito imundo, mas eu acredito 100%, porque já pude presenciar muitas coisas que o inimigo tem feito na vida de muitas pessoas que dão lugar para ele e que não andam segundo os caminhos do Senhor.
A Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando nós olhamos para uma pessoa que está com este aspecto, nós precisamos ter algo em mente, que a nossa luta, ela não vai ser contra a carne nem o sangue. Você não tem que lutar contra as pessoas que te tratam mal no seu trabalho, que te perseguem, que fazem e levantam uma calúnia contra você. Irmãos, nós precisamos de entender que por trás de tudo isso, por trás da nossa vida, existe uma batalha espiritual, existe uma guerra entre os espíritos ruins e entre os anjos do nosso Deus. Existe uma batalha entre o bem e uma batalha entre o mal. Existe uma batalha entre Deus e existe uma batalha com o inimigo. Essa batalha, ela é travada a todos os momentos. E nós precisamos de entender, querido, que nós, seres humanos, estamos encaixados nesta batalha. Tem pessoas que pensam e falam dessa forma: foi uma coincidência. Na nossa vida não tem coincidência, irmão. Na nossa vida existe uma batalha espiritual que está por trás de tudo para tentar fazer o nosso mal, ou a mão de Deus para fazer o bem pela nossa vida. Por isso que quando eu olho para este texto aqui, vem na minha mente a seguinte indagação e a seguinte questão para a nossa vida. O que fez com que este rapaz, irmãos, ficasse desse jeito? É claro que nós precisamos perceber que são as ações destruidoras do diabo que vão fazer com que o ser humano fique aprisionado, não é verdade? Naquilo que ele quer que o ser humano seja, o seu escravo, o seu conservo. E aqui a Bíblia vai nos mostrar, queridos, que existem ações destruidoras do diabo para acabar com a sua e para acabar com a minha vida. Houve uma ação do espírito imundo para acabar com a vida daquele rapaz de Genezaré, quando ele estava ali vivendo uma vida normal, e aí o inimigo tomou ele, escravizou ele e levou ele para estar muito longe da sociedade. Eu quero meditar nesta noite olhando para este texto sobre quais são as ações destruidoras do diabo e como nós vamos fazer da parte do Senhor para desfazer as obras que o diabo tem feito contra a nossa vida. Primeiro, eu falei aqui e gostaria de repetir que nós não estamos lutando uns para com os outros. A nossa luta, diz a Bíblia, não são, quando você olha lá para Efésios capítulo 6, não é contra a carne, não é contra o semelhante, não é contra as pessoas que querem o nosso mal e que se levantam para fazer o mal contra nós. Então você precisa de ter isso em mente, que nós não temos que lutar contra estas pessoas. E a segunda coisa que eu preciso entender é que o diabo, irmão, ele começa a agir e quer agir nas seguintes áreas da vida do ser humano. Você precisa de entender que ele quer agir primeiro na área sentimental do ser humano. Ele quer colocar em você, se ele sabe que você tem uma fraqueza, para ficar nervoso rapidinho, o diabo quer tocar nessa fraqueza sua, para que isso aflore na sua vida. Ao invés de você, não é verdade, ser calmo, ele quer que você fique nervoso. Outra coisa, ao invés, amado, de você ter paz no seu coração e viver uma vida tranquila, o diabo quer te oprimir, te colocar medo, que você tenha medo de encarar os desafios, que você tenha medo, não é verdade, de encarar ele, de encarar as coisas que estão contrárias contra a sua vida, ao invés de você ter paz no seu coração, e venha o que vier, você está tranquilo, o diabo quer que você tenha medo, e a Bíblia fala que aquele que tem medo, o amor é lançado fora, e não é isso que Deus tem para a nossa vida. Outra coisa, queridos e amados irmãos, que o diabo quer agir nos nossos sentimentos. Ele quer que nós pensemos que através das coisas, não é verdade, de tribulação, das coisas maléficas, isto aflore na nossa vida, não é verdade? O sentimento de ruindade aflore dentro de nós, e nós não venhamos ter um sentimento de pureza, não é verdade? Tem muitas pessoas que o diabo age dessa forma, não é verdade? A pessoa, ela te fez isso, você quer pagar olho por olho, dente por dente. É isso que o diabo quer, que nós lutemos um contra os outros, e que os sentimentos da nossa vida, que era lá da velha vida, e que podem ser aflorados
por um simples toque do dedo dele, a cada momento vem a ser aflorado, porque quando alguém faz o mal, a tendência do ser humano é de se levantar para fazer o mal, é de se levantar para dar lugar para as coisas maléficas na sua vida, e não lugar para os sentimentos e pensamentos puros. Outra coisa, amados e queridos irmãos, o diabo quer que você pense que você nunca vai produzir um futuro bom para você, que você é improdutivo, que você é uma pessoa estéril mesmo, que você é uma pessoa enferma mesmo, é um frustrado. E pelo contrário, o que Deus tem para nós e que nós vamos ser quando Ele não toca em nós, é que nós somos pessoas, que tudo que pomos a mão vai dar fruto, tudo que nós pisamos para fazer, vamos conseguir dar o segundo, terceiro e quarto piso, passo. Mas o diabo não, amado, ele quer que você não produza nenhum fruto na sua vida, que você não tenha um futuro brilhante, que você não passe da onde você está, que você nunca vai produzir nada na sua mão. Está $100, vai virar $1, não é verdade? Que você tem algo, que Deus te abençoou, que quebre o carro, que quebre tudo, que acabe com tudo. É o plano, o desejo do diabo, porque ele quer agir nos nossos sentimentos para nos trazer frustração. E a última coisa que o diabo ele quer destruir na nossa vida, irmão, são os nossos sentidos. É as coisas belas que nos traz ação para uma vida melhor. Qual que é, irmão? É de nós termos os nossos olhos para ver os horizontes melhor. Ele quer nos cegar, porque se nós formos cegos, como diz a Bíblia, que o inimigo, 4 de Coríntios, tem cegado o entendimento do ser humano para que não resplandeça a glória do Filho de Deus. Ele não quer que nós venhamos ver o que Jesus pode fazer por nós, ele quer cegar a nossa visão. Outra coisa, ele não quer que você escute, irmãos, as melodias lindas que vão fazer o teu coração ser transformado, e escutar a voz do Espírito Santo falando dentro da sua alma, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele não quer que você escute as coisas boas, ele quer que você escute falando que você não vai vencer, que você é um derrotado, que não tem futuro para você. Ele quer que as palavras negativas tornem-se presentes na sua vida. Escute mais, irmão, ele não quer que você nunca toque em algo novo que Deus tem para você. Ele nunca quer que você tenha o prazer, dá só um exemplo, de pegar a chave e falar assim: olha, eu vou abrir a porta da casa que Deus por um esforço me deu, e eu estou conquistando a minha casa, aqui está a chave, eu estou abrindo. Ele não quer que essa mão abençoada sua nunca toque em algo que você conquistou pela bênção de Deus. Ele quer que essa mão sua toque nas coisas sempre profanas, nas coisas sempre erradas, faça os maus negócios, assine os papéis para as pessoas poderem te frustrar. Ele nunca quer que a sua mão seja uma mão abençoada por Deus. Outra coisa, amado, o pensamento, não é verdade? Irmão, se nós dermos asa para o pensamento, nosso pensamento vai longe, irmão. E presta atenção numa coisa, existe um ditado do mundo que fala muito bem: aquilo que a cabeça pensa, o corpo padece. Não tem ditado desse que fala? Você está pensando, e se aquilo desceu para o seu sentimento, o teu corpo vai produzir ação. Se o teu pensamento for bom, a Bíblia fala: todo o teu corpo terá saúde, todo o teu corpo será bom. Mas se o teu pensamento for ruim, ele vai ser, como diz um outro ditado no mundo, oficina vazia vai ser o quê? Mente vazia vai ser a oficina para o diabo trabalhar na vida do ser humano. O diabo quer frustrar o seu pensamento. E por último, ele quer tocar no seu sentimento, quer que você sinta sempre, continue sentindo as coisas erradas e infrutíferas, para que você seja um instrumento dele. Por isso, amado, que eu percebo e vejo pela Bíblia que para alguém estar possesso ou ter o toque do diabo na vida dessa pessoa, é porque o diabo minou todas as áreas da vida deste ser humano, e agora ele é um objeto de uso do inimigo. Mas eu gostaria de dizer a você que este texto nos mostra verdades contidas quanto às estratégias do diabo. Olha
a primeira estratégia que o diabo vai fazer contra a sua vida, além dele, não é verdade, fazer com que você ache que tem que lutar contra as pessoas, de você achar que o teu sentimento sempre tem que ser um sentimento que dê lugar para as coisas da carne. Olha as estratégias que o diabo, aqui no texto eu percebo que fez com que esse jovem fosse instrumento e possessão dele, e agiu para destruir a vida desse rapaz. Sabe qual é a primeira estratégia que o diabo quer agir com você? Ele quer te colocar ao lado da sociedade, à margem da sociedade, marginalizado, excluído. Quando, na verdade, você está se cercando de pessoas para te ajudar, o diabo começa a tocar e colocar esse sentimento dentro do ser humano, que ele não pode conviver mais com as pessoas, que ele vai ser excluído pelas pessoas. Olha o que a Bíblia está dizendo: o qual morava nos sepulcros e nem ainda andar, ou melhor, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ele morava nos sepulcros e nem ainda as cadeias o aguentavam prender. Ou seja, as pessoas até tentaram fazer com que este jovem, depois que o diabo tocou na vida dele, ficasse ali, não é verdade, num sanatório, ficasse ali preso para que as pessoas assistissem ele, talvez dasse um calmante para ele. Nem isso fez com que ele ficasse junto com as pessoas para ser tratado, para ser amado, para ser cuidado. O diabo tirou ele do convívio da sociedade e jogou ele no sepulcro, jogou ele no lugar escuro, jogou ele no lugar onde ele não podia tomar um banho, comer uma comida digna. O diabo quer fazer isso conosco, irmão, achar que nós não podemos estar no convívio das pessoas que nós amamos. Ele quer nos colocar no quartinho escuro, colocarmos como pessoas que não somos nada, ninguém, Zé ninguém, Maria ninguém. O diabo quer fazer isso, mas hoje Deus vai quebrar as cadeias e vai nos dar a vitória para a glória do seu nome, amém? A primeira estratégia dele, nos colocar à margem da sociedade. E ele trabalha muito com a mente, irmão, do ser humano. Trabalha muito com a mente. Quando chega o inverno, que a pessoa fica desempregada, que a pessoa começa a perder as coisas, o diabo começa a falar na mente da pessoa: olha, você não vai vencer, todos vão te deixar, tua família vai te deixar, você não vai conseguir um trabalho. Ele começa a colocar você nos sepulcros, isolado. Mas nesta noite o Jesus que você serve vai te trazer para a presença dele, para poder te abençoar, para a glória do nome dele, amém, igreja? Aleluia! Essa é a estratégia do diabo que o texto nos mostra. Levou o jovem para os sepulcros. Ele não podia ter mais a mãe, não podia ter mais a família ao lado dele. Ele estava longe e sendo objeto de uso do diabo. Segunda estratégia que eu percebo pelo texto, aleluia, diz a Bíblia aqui que esse jovem era tido como uma pessoa louca, sem perfeito juízo. Ou melhor, irmãos, nós entendemos que aqui no versículo 4, o diabo, ele quer acabar com as faculdades mentais do ser humano. Ele quer fazer você esquecer, irmão, que quando você tem Cristo Jesus, você tem uma mente de sabedoria, de graça, porque o Senhor vai te mostrar uma luz no final do túnel, porque o Senhor vai te dar uma saída. Mas aqui está dizendo que o diabo começou a colocar loucura neste jovem. Olha o 4: pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. O diabo quer acabar com as nossas faculdades mentais, irmão, com a nossa parada para meditar naquilo que erramos, naquilo que nós temos como saída, naquilo que nós precisamos de buscar, que é do alto, porque diz a Bíblia, tudo que é bom, tudo que é perfeito vai descendo do alto e vai entrar onde, irmão? Vai entrar na nossa mente, a palavra vai entrar na mente, porque depois vai descer o sentimento e você vai agir, porque a saída vai vir de Deus, vai vir do alto e vai entrar no seu pensamento. Mas aqui diz a Bíblia, queridos, aleluia, que ele não podia aceitar nada, ele não podia subjugar a nenhum mandado, a nenhuma ordem, nenhuma opinião, porque o diabo tem a segunda estratégia. Quando você está em apuro, ele quer colocar na tua mente: você é doido, não tem saída para você, não é verdade? Você não tem juízo, você não pode pensar em nada. E é isso que o diabo quer fazer com a nossa vida. Terceira estratégia dele, ele quer destruir o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está dizendo assim: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras.
Irmão, se o diabo destruir a tua vida, acabou tudo, acabou a esperança, acabou a saída. E quantas pessoas estão aí como se fosse espiritualmente dizendo, pegando as pedras e trazendo para o seu corpo e batendo no corpo, não é verdade, usando drogas, usando coisas que viciam, não é verdade, tomando coisas que viciam, que atrapalham. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa para você: o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós vamos fazer na presença de Deus o que foi cantado aqui. Espírito Santo, venha para a minha vida, domine a minha vida. Espírito Santo, eu quero que este corpo seja tomado pela tua glória. Amém, amados? Estratégia do diabo: achar que esse corpo que você tem aí tem valor nenhum. Tem, irmão. Pode ser alto, baixo, gordo, magro, não é verdade, boa aparência ou não, branco, amarelo, não importa a tua cor, importa que este corpo que está aí, que você carrega, ele é templo do Espírito Santo. Ele não foi feito para o diabo tocar, foi feito para a glória de Deus habitar. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Dá um glória a Jesus essa noite. Aleluia. Mas a estratégia dele é de tomar esta casa que é o seu corpo e fazer dele escravo dele. Quarta coisa, irmão, ele aqui diz a Bíblia que enganava, tentando se passar como bom. O diabo tentava se enganar, tentando se passar como bom, como de um que queria, não é verdade, agradar momentaneamente aqueles que estavam cercando a ele. Se diz aqui no versículo 7, ele diz assim: olha, conjuro-te, Jesus, em nome de Deus, que não me atormentes. Ou seja, o diabo estava querendo passar uma visão para Jesus, que ele estava naquele jovem, mas ele não queria destruir aquele jovem. Irmão, o diabo vai tentar se passar como bonzinho. Irmão, o diabo vai tentar momentaneamente te deixar para você poder viver algumas semanas sem um ataque dele, mas daqui a pouco ele vai vir feroz, porque aqui diz a Bíblia, irmão, que ele fazia coisas terríveis com este jovem, que ele castigava deste jovem. O diabo vai tentar passar de bom para você. A Bíblia fala: bom só tem um, que é Deus, irmão. O diabo, diz a Bíblia, João 10:10, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só tem um que pode fazer coisa boa, é Jesus de Nazaré, o bom pastor e Senhor da sua vida. Tirando isso, o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Quem crê nisso, dá glória a Deus nessa noite. Só tem um que pode fazer coisa boa. Mas agora eu gostaria, se depois você quiser marcar aí, irmão, que esses textos aqui que eu vou ler agora são importantíssimos para você ver quem é o diabo, quem é aquele que quer ter estratégia para acabar com você, para te fulminar, para te destruir. Olha o que a Bíblia fala dele. Escute bem, se você quer anotar, anote. Isaías, capítulo 14. Olha o que vai falar dele, quem ele era, irmão. Olha o que a Bíblia fala, a partir do versículo 11, está dizendo assim: já foi derrubada na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes, os gusanos debaixo de ti se estendem, e os vermes te cobrem. Aqui é uma referência que os estudiosos falam que o diabo era um músico, que ele tinha a primazia para adorar a Deus. O versículo 12 está dizendo assim: olha, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. Olha aqui que o plano do diabo, irmão, o que ele tinha como plano no coração e por que ele quer nos destruir. Olha o que ele dizia. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha aí o que ele está dizendo: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe por que o diabo quer destruir a mim e a você? Porque ele não teve poder para criar você e criar a mim, que é a coroa de Deus. Por isso que ele tentou subir acima de Deus, porque se ele subisse acima de Deus, ele seria maior do que Deus, mandaria em Deus e destruiria tudo. E aqui está dizendo, irmãos, olha o versículo 15, o mal, que porque ele fez o mal querendo ser maior do que Deus, vai vir sobre ele, mas serás lançado na cova. Quem pode dar glória aí, aleluia, ao mais profundo do
abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou para outro texto, Ezequiel capítulo 28, vai falar muito claramente quem é o diabo, irmão. Capítulo 28 de Ezequiel está falando do rei Tiro, e é uma comparação que aqui é usado o rei Tiro, falando da crueldade da Babilônia, do rei da Babilônia, mas que é o próprio diabo. Olha o que está dizendo assim a palavra do Senhor. Tu és, capítulo 28, a partir do 12, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria. Olha quem que era Lúcifer, irmãos, antes de cair, tornar-se diabo. Ele era perfeito, irmão. Ele tinha sabedoria, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ele era formoso como um anjo lá na glória. Está dizendo assim, tu estavas no Éden, jardim de Deus. Irmão, o diabo, querido, estava lá no Éden, que está dizendo aqui, o Éden é a glória, a presença. Ele estava lá em liberdade, no jardim de Deus, na presença de Deus, o diabo estava. Olha aí, cobrias-te de toda a pedra preciosa. Olha como que ele tinha o poder, a formosura, o sardio, o topázio, o diamante, berilo, o ônix, o jaspe, safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha aqui que Deus fez, olha, criou Lúcifer, porque é o nome original dele, que quer dizer anjo de luz, feito de luz. Deus criou ele formoso, irmão, era o mais bonito, lindo, cheio de graça, lá no céu dos anjos que Deus criou. Mas o 14 está dizendo assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estava no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Foi lá dentro do coração do diabo, como eu li lá em Isaías, irmão, e brotou dentro do coração dele. Ele não aguentou, porque ele tinha o poder sobre os demais anjos, a formosura. Ele tinha, irmão, a primazia de Deus, o domínio de muitas coisas que os outros anjos não podiam. Mas lá dentro do coração dele brotou o quê? A vontade de querer ser maior do que Deus. E é isso que o diabo quer fazer de nós, irmão. Ele quer nos destruir, ele quer acabar conosco. Vamos ler mais aqui, que está dizendo assim, olha, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade brotou em ti. Na multidão do teu comércio se achou no teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então este é o mal do diabo e o fim que Deus já preparou para Lúcifer, para o diabo. Quem pode glorificar a Deus, diga glória a Deus nesta noite, aleluia. Eu fui para olhar, irmãos, o que significava realmente a expressão dos nomes que é dado a ele no hebraico, né? A expressão hebraica para a palavra diabo quer dizer, não é? Quer dizer o que brilha. Na tradução, né, da palavra Lúcifer quer dizer protetor de luz. Mas se nós formos olhar mais adiante na Bíblia Sagrada, também vai ter outras palavras. Nós chamamos ele de diabo, que quer dizer também caluniador, acusador. Tem na passagem também no grego, no hebraico, ou melhor, no hebraico fala a palavra Satã, que vem de Satan, que quer dizer adversário. São nomes dados a ele antes de ter caído e depois que o diabo, ele caiu no seu pecado de querer ser maior do que Deus.
E eu gostaria de dar uma boa notícia para você nesta noite entender uma coisa. A Bíblia fala que para nós podemos vencer o que Ele está fazendo contra a nossa vida, ou o que Ele faz e tenta e domina muitas pessoas, precisamos de entender que não é este braço bonito que você tem aí de musculação, ou como o meu que não é de musculação, mas que é um braço que tem lutado, que tem pegado peso, que tem batalhado. Não é este braço que você tem direito e esquerdo que vai fazer você vencer o diabo. Não são estas pernas suas, que talvez você foi um atleta quando era mais jovem, que vai fazer você chegar na frente de Satanás, porque a Bíblia vai nos falar, querido, lá em Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia vai falar que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição de todo principado e de toda potestade. Quem pode adorar o nome do Senhor, diga amém nesta noite. Irmão, para lutar contra o diabo, não tem armas humanas que vão destruir a ele. Eu ouvi uma vez o pastor T.J. Jakes falando que aquele que tenta lutar contra o diabo, ele nunca vai vencer o diabo. Que tenta lutar por ele mesmo contra o diabo, ele nunca vai vencer o diabo. Ninguém pode lutar boxe com o diabo, tentar falar: ó diabo, eu sou muito mais forte que você, eu sou um homem muito mais forte que você. Aí o diabo fala: você é como homem, é muito mais forte que eu sou espírito e eu te derroto como homem, porque eu sou espírito e eu vou agir no seu espírito, eu vou agir no seu mundo espiritual ao seu derredor e vou te destruir. E aí o pastor falou: olha, nós não podemos lutar contra o diabo, nós precisamos de pedir a Deus para lutar em nosso favor, para lutar no nosso lugar, porque aquele que invoca o Senhor para lutar no lugar dele, para vencer o diabo, Deus vai vencer, para a glória do seu nome, aleluia. E eu gostaria de dizer a vocês, para nós começarmos a terminar o nosso sermão, que nós podemos usar estas armas para vencer o diabo. Diga comigo: eu, nesta noite, posso vencer as artimanhas e estratégias do diabo para me destruir com as armas de Deus. Com as armas de Deus, diga comigo: com as armas de Deus, eu sou mais do que vencedor. Mas comigo mesmo, eu jamais vou vencer o diabo. Eu quero ir para a Bíblia com você para mostrar para você que o próprio diabo tem poder, irmãos. E o que ele fez com este jovem, pode fazer com qualquer um de nós, por mais que ele não possua o nosso corpo, mas ele age para poder fazer com que você se enfraqueça e você venha fazer coisa que ele agrade, que somente pela Bíblia, com as armas de Deus, é que nós vamos vencer o diabo. Vamos para a palavra de Deus, e está escrito em Efésios, se você quiser abrir comigo, as armas que nós vamos lutar para vencer o diabo, capítulo 6, versículo 10, está dizendo assim, Paulo, ele sabia muito bem que era o diabo, ele diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então agora nesta noite quero dizer a você que para nós destruirmos a ação que o diabo fez na vida do rapaz lá de Gezareno, nós precisamos de nos revestir com as mesmas armas, né, que vão realmente poder batalhar contra as armas do diabo. Quais são elas? Primeiro está dizendo aqui, é a força que vem do Senhor e na força que há no poder do Senhor. Irmão, ninguém pode fazer com que a situação que está ao seu derredor, você vai falar assim: olha, o meu $1000 vai resolver, olha, o meu amigo vai resolver, olha, é o meu documento que vai resolver. Irmão, isso não resolve problema contra o diabo. Sabe o que resolve com problema contra o diabo? Você falar como o apóstolo Paulo falou: eu posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. É a força que vem do Senhor que vai fazer você lutar e você ser mais do que vencedor. Mas aqui está dizendo assim: olha, revesti-vos da armadura de Deus. Paulo compara aqui um soldado, né? Para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. E agora no comecinho do sermão eu te respondo aqui agora: não temos que lutar contra a carne, contra sangue, e sim contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. É a força espiritual, irmão. A força que trava a nossa bênção chegar, ela é espiritual, e é só com estas armas aqui que você vai vencer. Não pensa você, querido, que você vai vencer pela tua força. A Bíblia está dizendo que os poderes são do mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. E é lá que o diabo age.
Escuta bem que o Espírito Santo me fez lembrar lá do texto de Marcos capítulo 5. Lá está dizendo que Jesus perguntou para ele: quem você é, espírito imundo? Qual é o seu nome? Ele falou: eu sou uma legião. Se você já estudou a Bíblia, está dizendo que uma legião consiste de 7.000 soldados que o general tomava conta, 7.000, e aqui ele está dizendo: olha, nós somos 7.000 espíritos imundos, irmão. Quem pode contra 7.000 espíritos imundos aqui, pela sua própria carne, pelo seu próprio braço? Ninguém que está aqui nesta noite, mas a Bíblia aqui está nos dizendo que se nós tivermos com a armadura de Deus, nós vamos vencer 7.000, 24.000, 50.000, 1 milhão de demônios, porque a força do Senhor é muito maior do que a força do diabo. Quem pode dar glória aqui, dá glória, amém? Aleluia. Primeira armadura, primeira parte da armadura está dizendo aí, versículo 14, está dizendo assim: estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Repita comigo a primeira parte. Só escutei 2. A primeira parte da minha arma é a verdade. Olha, presta atenção numa coisa, irmão. A verdade de Deus contida na palavra, irmão, não é verdade do ser humano, não é o questionamento do ser humano, querido. É a verdade contida na palavra. Se a palavra te prometeu que você é um vencedor, se a palavra prometeu que se você buscar Deus, o caminho, a porta de Deus vai se abrir. A palavra fala que se você obedecer, que se você viver a palavra, você vai transbordar, vai ser abençoado e vai vencer o inimigo. Pode ter certeza de uma coisa: você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, porque a verdade é de Deus para a nossa vida, amém, amados? Está dizendo aqui que a verdade, vale a pena viver na verdade, não só a verdade da palavra, mas a verdade. Não é verdade que precisamos ser transparentes com a verdade? B, segunda coisa, está dizendo assim, olha, primeira parte, a verdade, vestida a couraça da justiça. Diga comigo, segunda parte, a justiça, aleluia. Justiça é uma ação justa, querido. Pensamentos que somos, não é verdade? Pensamentos que somos pessoas que precisamos viver naquilo que Deus tem para nós, não na vida que nós deixamos para trás, que nós esquecemos para trás. Uma vida justa consiste, irmãos, como diz o versículo aqui, né? Vestida a couraça da justiça, ação justa, não ação ruim. Não é acharmos que nós temos que pagar as pessoas pelo mal que fez a nós com a mesma moeda. Justiça de Deus, irmão, é saber de uma coisa: o homem pode fazer coisas ruins, mas o braço forte de Deus vai me justificar da condenação do juízo, do pecado, da justiça de Deus, porque Deus é justo para com seus fiéis, amém, amados, aleluia. E o diabo sempre vem acusar isso, não é verdade? Quando a gente, naquele pequeno vacilo, o diabo vem e ele entra, e ele começa a dizer: olha, você não está agindo com justiça nisso, olha aí, ó, seu patrão vai te pegar nessa falha, olha aí, essa pessoa vai pegar esse buraco que você tentou dar um jeitinho, e você colocou uma mentira no lugar da justiça, da verdade, da ação boa, e agora o diabo vai tocar nisso, e ele toca mesmo. Vamos agir em justiça, querido. Vamos ser pessoas que pregam a justiça para que o nome do Senhor seja glorificado, amém, aleluia. Não vamos trazer, como aí lá no Brasil agora está política, não vamos trazer os negócios para dentro da nossa vida, na verdade, as promessas dos homens, das falsidades do homem. Vamos ser pessoas que venham dizer: Senhor, eu estou clamando por justiça, eu quero que o Senhor muda o coração das pessoas, muda a minha direção, muda a minha diretriz e mostre para o inimigo que a justiça do Senhor é o melhor caminho, amém, amados, aleluia. Terceira coisa, está dizendo assim, aqui no versículo mais adiante: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés com um evangelho. A Bíblia fala, irmão, que a nossa vida é uma carta viva do Senhor. Você está lá no trabalho, irmão, você está expondo quem é Jesus, é a carta viva. Agora imagina você, se você é uma carta, não é verdade, morta, é uma carta que não pode falar de vida, é uma carta que não pode falar de transformação, é uma vida, não é verdade, que não tornou-se a vida de Cristo para as pessoas. Aí não tem condição de ser carta viva. Mas a Bíblia está dizendo: olha, aonde você vai e você é transformado
pelo Evangelho e se abre, o que acontece? As pessoas são impactadas pela sua vida, as pessoas são transformadas por causa da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, irmão, você pode não ter um centavo no bolso, mas se você tiver o Evangelho em você, para transformar vidas, você já ganhou, para a glória de Deus, o seu dia, amém? Aleluia, graças a Deus. E o D está dizendo assim, queridos e amados irmãos, na palavra do Senhor, está dizendo assim, o 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Para Deus, irmãos, para agradar a Deus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Escutamos aqui quinta-feira, para o milagre acontecer tem que ter fé. Para o milagre acontecer, irmão, você tem que pôr essa semente para brotar dentro de você. Não adianta falar assim, ó Jesus, eu tenho fé quando eu estou na igreja, quando o pastor prega aquela mensagem, eu volto subir lá no telhado, mas quando sai pelas portas da igreja, chega segunda-feira, que eu preciso, na verdade, viver uma vida de fé, eu somente fico pensando, mas meu Deus, quanto que eu tenho que ganhar amanhã? Isso é preocupação, irmão. Entrega tudo ao Senhor, confia nele, Ele tudo vai fazer por você. Tenha fé, meu querido, se hoje não entrou, amanhã vai entrar. Se esta semana não entrou, semana que vem Deus vai trazer dobrado. Sabe por quê? Porque quem vive pela fé é chamado de justo. O justo viverá pela fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Escudo da fé, irmão. O escudo, quando você está protegido com a fé, o diabo pode jogar incredulidade, mas ela não vai entrar em você, porque você está esperando nas promessas de Deus. Aonde estão aqueles que estão esperando nas promessas de Deus aqui nesta noite? Amém? Escudo da fé, não é verdade? Penúltima coisa está dizendo aqui, escute bem: tomai também o capacete da salvação. Já disse aqui, irmão, o diabo quer minar isso aqui seu, ó. Você ficar pensando. E quando o diabo mina a nossa mente, querido, o nosso corpo padece, o nosso corpo sofre. A Bíblia fala que quando nós colocamos a parte que cobre a nossa mente, irmão, nós não vamos perder a salvação. A nossa mente vai ser tomada pelas coisas do Senhor. Vamos ter convicção, querido, do que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós não é como eu escrevi aqui. O que Deus tem para nós é de nós compreendermos que somos salvos, que o diabo quer apagar de nós o que? A nossa vida, que nós temos fé, que nós somos pessoas incrédulas. Olha o que eu escrevi aqui: quer apagar da nossa mente que nós não somos pessoas vitoriosas, abençoadas, filhos de Deus, herdeiros do céu, da eternidade. O diabo quer apagar na nossa mente que nós temos a salvação já adquirida por Cristo Jesus e quer fazer você viver aqui como um derrotado, mas a nossa mente está coberta pela graça de Deus nesta noite, amém, igreja? E a última coisa que diz como parte: verdade, justiça, pés do evangelho, porque somos uma carta viva, escudo da fé, capacete da salvação, e a última coisa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Jesus mesmo disse na sua palavra, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando conhecemos a palavra, querido, Jesus é chamado Logos de Deus, lá no original grego, não é verdade? O Logos, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1, lá a palavra princípio estava com Deus e o verbo, a palavra verbo é a palavra Logos, é o verbo, é o próprio Jesus que tornou o homem, encarnou, mostrou o poder que ele tem. Ele é o Logos e a palavra, e esta palavra está em nós. Quando esta palavra está em nós, irmão, ela causa libertação das nossas áreas que o diabo quer escravizar. Quando esta palavra, querido, ela não só fica aqui debaixo do braço para você trazer para a igreja, mas lá na sua casa, você abre, medita, lê ela de dia e de noite, guarda no seu coração e ela transforma você. Sabe o que acontece com essa palavra? Você anda em liberdade, em novidade de vida, e o Senhor é glorificado na sua vida, porque a palavra de Deus é a espada para poder desfazer a obra do diabo, amém, amados? Que coisa boa é a palavra de Deus. Que coisa boa é saber que ela pode cortar os dados inflamados do diabo. E agora eu termino a minha mensagem dizendo para vocês que quando Jesus, na verdade, chegou diante dele, o inimigo tentou passar como bonzinho, tentou escravizar com as estratégias do rapaz.
Jesus disse: sai, espírito imundo. E entrou nos porcos, os porcos precipitaram. E sabe o que aconteceu com aquele jovem, irmãos? A Bíblia fala, se você olhar no texto, que coisa linda que aconteceu com aquele jovem indo ter com Jesus. Viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Lá em Lucas 8,35 fala que o rapaz estava sentado, e ainda sabe onde que o rapaz estava, irmão? Lá em Lucas 8,35, nos pés de Jesus, estava ouvindo Jesus falar, estava liberto, estava sarado, estava em perfeito juízo, estava tomado banho, estava com o cabelo penteado, o rapaz tinha sido liberto. Satanás não tinha mais poder de destruir aquele rapaz. Quer dizer para você, se a armadura de Deus estiver em você, o diabo não terá domínio sobre a sua vida, o diabo não vai te escravizar, porque aos pés de Jesus é o lugar de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Quem pode dizer glória ao nome do Senhor? Amém? Olha que lindo o texto, está dizendo assim: Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Sabe por que Jesus falou, não deixou aquele jovem seguir a ele, irmão? Porque o testemunho do que Deus fez em relação às ações, ao poder do diabo, seria para que aquele jovem, ao sair da presença de Jesus, começasse a ser um missionário para a glória de Deus. Eu quero profetizar algo na sua mão. Levanta a sua mão para o céu aqui nesta noite. Levanta a sua mão para o céu, você que está sentado aí nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida. Escute bem o que eu vou dizer, que é tudo aquilo que o diabo tem feito contra a sua vida, todas as áreas da sua vida que o diabo tem minado, tem tentado fazer aflorar de negativo na sua vida. Deus vai transformar esta área na sua vida, vai te trazer uma libertação. Deus vai entrar nesta área da tua vida para te trazer libertação. Sabe por quê? Porque depois que Deus te curar, te libertar e te fazer conhecedor da verdade, do poder dele pelo evangelho, sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer você testemunhar como um endemoniado e dizer para Decápolis, para todo lugar, que grandes coisas o Senhor fez pela sua vida. Quem toma posse agora, fecha a sua mão, abre a sua garganta e diga glória a Deus nesta noite. Ponha-se de pé nesta noite. Meu Deus, eu preciso de 5 minutos para nós terminarmos. A minha pergunta é: tem alguma área na sua vida, você não precisa me responder não, que o diabo tem tocado e tem te escravizado? Tem alguma coisa em você que você tem sentido que Deus não tem dominado mais? É o domínio que você sente que está muito além do seu domínio, ou melhor, vamos abrir bem o jogo mesmo, está muito além do domínio de Deus, porque quando Deus domina, são os frutos do Espírito, a bondade, a paz, o gozo, as coisas boas que vêm para nós, e a gente sente diferente. Mas você está sentindo que tem um espírito atormentando para você sempre ficar nervoso, para você sempre desacreditar das coisas do Senhor, para você sempre achar que você não vai vencer, que você não vai ser uma pessoa realizada na sua vida. Será que tem alguma área na sua vida hoje que Deus precisa agir? Se você crê hoje, Deus vai começar a colocar em você da sua armadura. Deus vai começar hoje a sarar a sua vida pela palavra. Deus vai começar hoje a te dar força pelo Espírito Santo para você ser um vencedor. E presta atenção, Deus precisa de fazer isso com a gente, irmão. Se Deus não colocar armadura em nós para nos proteger contra as astutas e os dados inflamados do diabo, irmão, nós vamos ser igualzinho esse endemoniado não é verdade? Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Nós queremos que quem domine nós seja o Espírito Santo de Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você precisa que o Senhor toque, põe a mão agora no seu coração aonde você está. Se tem alguma coisa que você sente que é o diabo que está fazendo na sua vida, que o diabo que está tocando na sua vida, hoje você vai falar assim: diabo, a minha carne, ou seja, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Estas coisas negativas que você tem feito eu viver, eu rejeito aqui nesta noite, porque eu quero é que as coisas maravilhosas de Deus estejam aflorados na minha vida. Repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu declaro na minha vida que saia nesta noite toda obra do diabo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro que no teu nome, eu nesta noite creio na minha libertação, creio que o Senhor vai me curar,
Creio que o Senhor vai colocar uma armadura na minha vida. Diga comigo agora: saia todo o mal da minha vida, toda obra da carne na minha vida, toda ação do diabo da minha vida. Se você é uma pessoa assim, mas é bom dizer, fala assim: saia todo o nervosismo, saia toda a carnalidade, saia toda a usura, saia todo o olho gordo, saia toda a carnalidade, saia todo o espírito ruim, saia toda a maldade da minha vida. Vai dizendo: saia toda a maldade da minha vida, saia toda a ação do espírito maligno da minha vida. E agora você começa a dizer assim, que vai entrar uma coisa agradável na sua vida. Você fala assim: Espírito Santo, diga agora com fé: Espírito Santo, vem habitar na minha vida agora. Fala assim: Espírito Santo, faça-me como uma árvore cheia de flores. Espírito Santo, faça-me como uma árvore cheia de frutos. E agora eu tenho certeza que quando você sair por essas portas, Deus estará dominando a sua vida, para você ser uma bênção. Quem é uma bênção aqui nesta noite? Quem é uma bênção aqui nesta noite? Quem quer uma bênção na sua vida aqui nesta noite? Começa a adorar o nome de Jesus nessa noite. Deus está trabalhando na sua vida, porque você não pode ser o mesmo, você não pode continuar o mesmo. O diabo não pode te escravizar, o diabo não pode te destruir. Sabe por quê? Porque o que Jesus tem para você é o fim de você ser uma bênção para anunciar o milagre. Você é um milagre. Diga comigo: eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu sinto a transformação de Deus na minha vida. Diga comigo: eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Sai agora da tua vida tudo que não agrada a Deus, porque o diabo, ele não vai te destruir, no nome de Jesus. No nome de Jesus, você é uma bênção. Você é herdeiro do Senhor. Você é uma nação santa de Deus. Você é uma bênção. Fala comigo: eu sou uma bênção. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das bênçãos de Deus. Diga comigo assim: o diabo não vai dominar a minha vida, em nome de Jesus. Quem crê nesta noite que Jesus está trazendo algo tremendo para a sua vida, adore a Ele nesta hora, adore a Ele, dá lugar para Ele agora, irmão, dá lugar para Ele agora, dá lugar para Ele, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Eu ministro esta palavra sobre esta igreja, porque as ações do diabo para nos destruir vão ser desfeitas nesta noite. O Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, ó meu Senhor, veio para desfazer as obras do diabo nesta noite. Caia por terra toda ação do diabo para nos destruir, para nos usar, porque nós queremos ser usados pelo teu poder, Jesus, aqui nesta noite. Nós queremos sair por estas portas, e ao chegar no trabalho, queremos ser instrumento do Senhor. Ao chegar no convívio das pessoas mundanas, queremos ser instrumento do Senhor. Senhor, nós queremos, ao sair daqui, ser uma boca para anunciar o teu milagre na nossa vida. Toma posse aí agora, querido. Toma posse aí agora. Toma posse pela tua fé. Toma posse que Deus vai te fazer diferente, abençoada, abençoada, em nome de Jesus. Quem sente isso, diga glória a Deus. Quem sente isso, diga aleluia. Quem sente isso, diga graças a Deus. Quem sente que Jesus está com ele agora, fazendo um processo de limpeza na vida dele das coisas ruins, dá glória a Deus aqui nesta noite, porque Satã não vai te tocar, o diabo não vai te tocar, o teu adversário não vai te tocar, se Deus te colocar a armadura nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, oramos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma o seu assento agora. Está preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Escute bem, já está preparado. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.